Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Antes de ler aqui um versículo 2 no máximo, importante, simples, mas importante, eu quero deixar um convite a você que me assiste aqui, por exemplo, da cidade de Marília ou de uma cidade da região, para que você esteja conosco no domingo. Domingo acontece na Igreja do Novo Nascimento as reuniões do Espírito Santo, que são direcionadas para buscarmos a presença de Deus, para o fortalecimento espiritual, para que possamos oferecer o nosso louvor, adoração, alicerçarmos ainda mais a vida na palavra de Deus, além de realizarmos aquelas orações importantes para abençoar as pessoas que chegam desesperadas, aflitas, cansadas, sobrecarregadas, enfrentando lutas, passando por circunstâncias contrárias. Eu quero deixar esse convite a você que está afastado da presença de Deus, se desviou, ou você que diz, eu nunca busquei a Deus, ou eu estive algumas vezes em alguma igreja evangélica, mas não firmei a minha vida, eu preciso me voltar para Deus. Esteja conosco, domingo às 9 horas, a reunião principal. Eu estarei ministrando essa reunião em nome de Jesus, juntamente aí com vários pastores, obreiros, obreiras, esposas, prontos para atender e abençoar. Rua Prudente de Moraes, 1020, no bairro do Alto Cafezal, é o endereço da nossa sede aqui em Marília. Às 9 da manhã, reunião principal, depois às 7 horas da noite. No Rio de Janeiro, você que nos assiste do Rio de Janeiro, às 9 horas da manhã acontecerá a reunião no domingo. A pastora Nilzete, juntamente aí com a Lucimar, estarão abençoando a vida de todos na Avenida Marechal Fontinelli, 4603, no bairro da Malé, a quase 100 metros do Colégio Castelo Branco, quase que em frente à Caixa Econômica Federal. Vá buscar e Deus com certeza há de lhe abençoar, além de todos os membros devem estar na igreja e não perder a reunião de domingo. Aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 4, diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Eu vou repetir: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Quando a Bíblia fala quem somente observa o vento, está falando a respeito daquelas pessoas que ficam olhando as circunstâncias, que ficam sempre medindo as circunstâncias. E quem olha para as nuvens se refere àqueles que ficam buscando condições perfeitas para tomar atitudes. Quem somente observa o vento nunca semeará. Quer dizer, quem fica só olhando as circunstâncias acaba não plantando, acaba não semeando. E quem fica olhando para as nuvens, ou seja, buscando condições perfeitas neste mundo, acaba também nunca colhendo, acaba não colhendo. E muitas são as pessoas que vivem assim. Elas estão sempre olhando as circunstâncias, esperando, analisando as circunstâncias para tomar atitudes, decisões em suas vidas, inclusive com Deus. Quantas pessoas estão por aí dizendo, não, no final do ano eu vou buscar Deus, eu vou me voltar para Deus, ou eu vou me firmar com Deus, ou eu vou fazer isso com Deus, enfim. E outras, muitas das vezes, vê passar o final do ano, aí não acontece nada. Elas dizem, não, quando começar o ano, eu vou buscar Deus, eu vou me arrepender, eu vou me consertar, eu vou me firmar, ou eu vou servir a Deus. Isso acontece em relação a Deus, e isso acontece em relação aos demais aspectos da vida. Não é só no aspecto espiritual, em relação a vários aspectos da vida. Tem gente que não faz nada, não dá um passo, não semeia,
não planta, evidentemente, que também não colhe, porque elas ficam sempre olhando circunstâncias e outras ficam esperando condições perfeitas que não acontecerá nesse mundo. Ah, quando isso acontecer, eu vou fazer aquilo. Ah, quando isso aqui mudar, eu vou fazer aquilo outro. E elas vivem assim. Então você tem que lembrar-se de que, inclusive, o cristão, se referindo especialmente para o cristão tem que aprender a viver pela fé e não pelo que ele vê. O mais importante é a direção de Deus, é a certeza que Deus deu. Quando Deus nos dá a certeza, então nós temos que agir, independente se as circunstâncias são contrárias ou não, independente se as condições são favoráveis ou não. O cristão, aquele que de fato tem a vida voltada para Deus, que vive por fé, ele vive por certeza. Ele não vive por emoção, por sentimento, por certeza acima de tudo. E viver pela fé é viver por certeza, não é viver por vista, como disse o apóstolo Paulo, né? Quando escreveu dizendo, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Quer dizer, o que tem que comandar e o que tem que ser prioridade na vida do cristão é a certeza que ele recebe de Deus, é a convicção que vem de Deus, né? Esta convicção que vem de Deus é o mais importante. Não importam as circunstâncias, se elas são favoráveis ou não. Não importam as condições, se elas se mostram favoráveis ou não. É pela fé. Então, lembre-se disso e quem sabe você está aí, no começo do ano eu vou me voltar para Deus. O ano começou, não aconteceu. Já estamos no meio do ano. Quando chegar no meio do ano eu vou me voltar para Deus. Não se voltou. Viva por fé e não por circunstâncias ou esperando, né, que as condições se mostrem perfeitas, tá bom? Quem somente observa o vento nunca semeará e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então é importante a gente aprender a viver por fé, tá bom? Eu quero deixar essa mensagem e o convite para que você esteja conosco domingo às 9 da manhã, reunião principal aqui na sede, Rua Prudente de Moraes, 1020, no bairro do Alto Cafezal. E depois às 7 horas da noite. No Rio de Janeiro, Avenida Marechal Fontinelli, 4603, no bairro da Maré. Que Deus abençoe, tome atitudes, decisões com a direção de Deus e Ele há de abençoar.